Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos e irmãos. Eu gostaria de falar hoje sobre o coronavírus, o tsunami da miséria. As consequências econômicas do coronavírus podem empurrar até 500 milhões de pessoas para a pobreza. O alerta consta de um estudo da Organização das Nações Unidas sobre o custo financeiro e humano da pandemia. Por causa da crise, diz a pesquisa, o nível de pobreza em países em desenvolvimento poderia voltar a um patamar de 30 anos atrás. Os pesquisadores usaram dados do Banco Mundial para medir os efeitos da redução dos gastos nas economias do mundo em 3 níveis de pobreza. O coronavírus tem previsões péssimas de semana em semana. E cada dia que passa, os estudos revelam que chegamos a um ponto de vulnerabilidade, de que a qualquer momento pode aparecer alguma coisa pequena e destruir toda a raça humana. A crise econômica será potencialmente ainda mais grave do que a crise da saúde. O relatório que estima um aumento de 400 a 600 milhões no número de pessoas em situação de pobreza em todo o mundo diz que o potencial impacto do vírus representa um grande desafio para se cumprir. O objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU de acabar com a pobreza era até 2030. Diz a pesquisa, nossas descobertas apontam para a importância de uma expansão substancial das redes de segurança social nos países em desenvolvimento, o mais rápido possível, de maneira mais ampla, uma atenção muito maior ao impacto do Covid-19 nos países em desenvolvimento e ao que a comunidade internacional pode fazer para ajudar. Quando a pandemia terminar, prevê o estudo, mais da metade da população mundial, ou 3,9 bilhão de pessoas, podem estar vivendo na pobreza. Considerando o patamar de pobreza de $5,50, ou seja, R$28 por dia, cerca de 40% dos nossos pobres estariam concentrados no leste da Ásia e no Pacífico, com cerca de 1/3 na África subsaariana e no sul da Ásia. A América Latina responderia por 10% deste aumento global. No início dessa semana, mais de 100 organizações internacionais pediram a suspensão dos pagamentos da dívida este ano para os países em desenvolvimento, que liberariam 25 bilhões, ou seja, 128 bilhões de reais em recursos para a economia. Existe na Bíblia previsões para os tempos do fim. E nestas previsões estão contidas
pragas, pestes, guerras e rumores de guerras. É chegado a hora de entendermos que o tempo é cumprido. Os dias passam rápido e todos estão sobressaltados como o que fazer. Aquela preocupação, entre aspas, de proteger o planeta do buraco de ozônio ou das baleias que estavam morrendo, ou do carbono, da poluição, não chega nem perto das preocupações quando uma pequena, minúscula criatura surge encapsulada, programada, inteligente, que pula para o nosso organismo e encontra morada e imediatamente se prolifera a ponto de extravasar e liberar milhares e milhares de partículas iguais à primeira que chegou, de modo que não há contagem de quantas pessoas hoje no mundo já estão infectados. E o vírus é global. Interessante, né, essa palavra globalização. Não era o que os grandes pensadores buscavam? Não era o que os grandes intelectuais buscavam? A globalização entre os povos, até mesmo uma só linguagem, que talvez seria o inglês. Todas as nações estudam o inglês. Agora eu ouvi essa semana alguém não irrelevante dizer: precisamos de uma Constituição Mundial. O que seria isso? Uma plataforma para que alguém se assente e que possa reger todas as nações. À sombra de uma Constituição Mundial, à sombra de uma só lei. O Papa Francisco, já anos atrás, disse sobre a necessidade de termos um líder mundial. E ele não falava dele, porque ele não é líder. Ele não encarna, ainda que tenha um cargo sublime da sua religião, mas ele não encarna esse líder. E ele disse: precisamos de um líder. E essa semana eu ouvi sobre a necessidade de uma Constituição Mundial. Eis aí as claras, para os mais entendidos, o cumprimento das Escrituras já é chegado. Boa noite.